Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo, todas as vezes que eu preparo uma homilia, todas as vezes que eu preparo uma reflexão, eu pergunto a mim mesmo e eu peço esta graça a Deus. Como que eu posso transmitir a mensagem principal do Evangelho para ajudar a cada um de vocês a ter uma vida melhor durante a semana? Este é o desafio do Padre. O desafio do Padre é perceber aquilo que as leituras, aquilo que o Evangelho, aquilo que a Palavra de Deus está nos ensinando e como aplicar isso na nossa vida diária. Por exemplo, se alguém quiser fazer uma reflexão profunda sobre a Palavra de Deus, possivelmente está no lugar errado, porque aqui não é um curso de teologia, mas se alguém quiser entender a Palavra de Deus, viver isso durante a semana e ser feliz, esse é o meu desafio. Se eu começasse a minha reflexão perguntando a vocês, aqueles que prestaram atenção no que o Padre estava lendo, aqueles que prestaram atenção no que o Padre estava proclamando, sobre o que nos diz o Evangelho de hoje? Com certeza a maioria das pessoas diriam: Padre, o Evangelho nos fala sobre a cura de um cego. Mas isso é muito pouco. O texto é belíssimo. O texto diz que havia um cego pedindo esmolas e quando Jesus passou, ele começou a gritar: Jesus de Nazaré, tende piedade de mim. E as pessoas pediram para ele ficar em silêncio, mas ele gritava ainda mais. Quando ele se aproximou de Jesus, tirou a sua capa, foi curado e depois passou a seguir Jesus. Nós podemos entender este Evangelho de duas formas, uma forma teológica e outra forma pedagógica. Comecemos pela teológica. As duas formas existem 3 passos. Primeiro momento, a forma teológica. A reflexão teológica deste Evangelho nos mostra os passos que nós temos para nos tornar cristãos e seguidores de Jesus. O primeiro passo: os apóstolos levaram aquele homem a Jesus. Nós estamos na igreja, nós acreditamos em Deus, ou porque alguém nos trouxe, ou porque alguém nos ensinou. A nossa missão como pais, mães, como cristãos, é levar as pessoas a Jesus. Eu ouvi algo esta semana de uma pessoa que eu quero muito bem, que me deixou triste. Uma pessoa da família está arrumando 1000 justificativas para não trazer os filhos para a igreja. Não precisa, depois, para que a igreja? Tem natação, tem dança, tem balé, tem aula de astronomia, tem viagem, tem aula todos os dias, tem aula de japonês, aula de inglês, tem aula de espanhol, tem tudo, para que a igreja? E esta pessoa da família, esta avó, continuou dizendo: traga o seu filho, traga a sua filha. E o pai e a mãe disse assim: quando for grande, decide. Quando for grande, crescer, escolhe o que quer fazer. Para aqueles que não são cristãos, é uma ótima opção. Mas se alguém é católico, se alguém se diz cristão e diz assim: o meu filho, quando ficar grande, escolhe, diga assim para o seu filho também: filho, não vá à escola. Quando você tiver 18 anos, você vai escolher se você vai para a escola ou não. Diga assim para o seu filho: filho, você não vai ser vacinado. Quando você tiver 18 anos de idade, você escolhe se você quer vacina ou não. Filho, eu não vou dar nenhum alimento para você. Quando você tiver 18 anos, você escolhe se você quer comer ou não. Filho, eu nem vou escolher um nome para você. Quem sou eu para tirar a sua liberdade de ter algo que vai lhe acompanhar para o resto da vida? Imagina se eu der um nome para você e você não gosta desse nome e depois você sofre bullying na escola e as pessoas te ofendem e não pode mais trocar o nome. Você não tem nome e com 18 anos você escolherá o seu nome. Se um pai seguir o mesmo critério e não der nome, não der alimento, não vacinar, não levar para a escola, ele está correto. Você que é pai, você que é mãe, nós que somos cristãos, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade.
A nossa responsabilidade é trazer as pessoas a Deus, ajudar as pessoas a serem cristãs. Graças a Deus, aqui na nossa Sé Catedral, nós temos aproximadamente 90 catequizandos, 15 catequistas, temos catequese para adultos. Mas isso não é suficiente durante a nossa semana. Como que o padre ficaria feliz se as pessoas dissessem: padre, neste domingo eu trouxe o meu colega de trabalho à missa, gostaria de apresentá-lo. Padre, nesse domingo eu trouxe o meu vizinho de prédio, de apartamento à missa. Primeiro passo, nós temos o compromisso de levar as pessoas a Cristo. Segundo passo, segundo momento da reflexão teológica de alguém que está amadurecendo na sua fé, o encontro com Cristo. Meu sonho como padre é que todos os cristãos em um momento da vida tivessem um encontro pessoal com Cristo. O meu encontro pessoal com Cristo aconteceu em outubro de 1997, quando eu tinha 17 anos, em um retiro. Eu tinha problema renal, estava com cirurgia marcada, e um amigo me levou a um retiro, e no retiro tinha uma senhora negra alta, de quase 1,90 m da minha altura, e ela disse: existe alguém aqui com um problema muito sério, que vai passar por uma cirurgia, mas Deus vai lhe curar. Eu não ia na igreja, fui no retiro, porque o meu amigo insistiu, e para minha mãe ficar feliz pelo menos uma vez, e parar de pedir para eu ir para a igreja. E depois chegou na segunda, eu urinei aquele cálculo renal e não precisei fazer a cirurgia. Depois comecei a voltar à igreja, e ali foi o meu encontro pessoal com Cristo. Um encontro muito forte. Quando foi o seu encontro com Jesus? O que aconteceu? Foi no dia do casamento? Foi na catequese? Foi com uma palavra que o padre disse, com uma música que você ouviu? E agora todos nós, para mantermos-nos na igreja, não por tradição, porque tradição não mantém a fé de ninguém, mas por amor a Cristo. Quando foi o seu encontro pessoal com Ele? E depois do encontro pessoal com Cristo, nós precisamos segui-lo, nós precisamos nos tornar discípulos. Alguém nos leva, nós nos encontramos com Ele, e depois nós nos tornamos discípulos. Pense durante esta semana, eu gostaria que cada um de nós assumíssemos esse compromisso. Eu vou ajudar alguém a fazer esse processo. Pode ser através de uma mensagem de celular. Neste domingo, hoje, no Brasil, nós temos eleição. Quantos amigos que já me mandaram mensagem de político me convencendo a votar em um, votar em outro, e eu nem voto, porque eu não transferi o meu título para cá. Mas o que nós estamos fazendo para as pessoas terem fé? O que nós estamos fazendo para as pessoas acreditarem em Deus? Ajude durante esta semana as pessoas a se encontrarem com Deus. Essa é a sua missão. Não pense apenas em você. A reflexão pedagógica. Eu comecei a estudar educação, eu estou fazendo mestrado em educação, comecei há praticamente um mês atrás. Então, quando eu leio o Evangelho, eu começo a imaginar Jesus como um grande pedagogo, como um grande educador. Qual era a técnica que Jesus usava para educar? O Evangelho é fantástico. Vejamos Jesus como educador em 3 diferentes passos. Primeiro passo. Aquele homem se aproximou de Jesus. Aquele homem estava cego e Jesus o acolheu. Segundo passo, Jesus perguntou a ele: o que você deseja? Que pergunta mais estranha, perguntar a um cego o que ele deseja. É claro que ele deseja ser curado. Voltemos ao primeiro passo. Primeiro passo, o primeiro momento pedagógico diz que Jesus, e o texto nos diz isso de forma muito clara, Jesus parou. Jesus parou. Como que nós temos dificuldade durante a nossa vida de parar? Quando nós ouvimos que Jesus parou, o texto está querendo dizer que Jesus, que Deus, se importa com cada um de nós. Nós vivemos em uma sociedade que a maioria das pessoas são tratadas como número. De repente você vai em um serviço público, vai no banco, número.
E aí você olha, você se transformou em um número, e assim é a sociedade. As pessoas deixaram de ser singulares. Muitas vezes, quando alguém vai em um restaurante, a primeira pergunta que as pessoas fazem não é o prato do dia, nem o que tem de especial no restaurante, é a senha do Wi-Fi, ou se tem Wi-Fi. Nós vivemos em uma cultura que nós não conseguimos parar. Jesus parou. Jesus parou. Depois, no segundo momento, Jesus perguntou a ele: o que você deseja? Nas primeiras vezes que eu li e refleti esse texto, perdão pela sinceridade, eu achei Jesus muito irônico ou muito inocente. Você vai perguntar por um cego o que ele precisa, o que ele quer? Claro que ele quer enxergar. Você pergunta a uma pessoa que não fala o que ela deseja? Claro que ela deseja falar. Uma pessoa que não anda? Claro que deseja andar. Por que Jesus perguntou para ele: o que você deseja? Porque Jesus sabe o que nós precisamos, quer oferecer o melhor para cada um de nós, mas Ele respeita a nossa liberdade. Deus respeita a nossa liberdade. Deus sabe o que você quer, Deus quer lhe dar o melhor, mas se você não quer, Ele não dará. A nossa felicidade, que é aquilo que nós buscamos com mais força, com mais desejo na nossa vida, é resultado de decisões acertadas. E para nós termos decisões acertadas na nossa vida, a nossa vida deve ser baseada em valores. Valores são coisas que nós não abrimos mão. Alguns me dizem assim: padre, por que nós temos tanta injustiça no mundo? Onde está Deus? Nós temos tantas injustiças no mundo porque existem pessoas injustas, e estas pessoas injustas têm liberdade. Mas onde está Deus? Deus está no meu e no seu coração, na sua vida e na minha, enviando a cada um de nós para transformarmos essa realidade. Se no mundo não tivesse injustiça, não tivessem doenças, não tivessem problemas, o ser humano não teria liberdade. Ao mesmo tempo que Deus dá liberdade, a possibilidade de nós fazermos o mal, Deus envia pessoas para transformar o mundo e as famílias. E nós somos agentes de transformação, começando pela nossa família. Terceira parte do Evangelho, através de uma reflexão pedagógica. Aquele homem passou a acreditar em Jesus, e Jesus disse a ele: a tua fé te salvou. Preste muita atenção no que o Padre está te dizendo agora. Se você puder, olhe nos meus olhos. Você pode perder a saúde, você pode perder o seu dinheiro, você pode perder a sua reputação, você pode perder os melhores amigos. Um dia os seus pais irão, mas você não pode perder a sua fé. Você não pode perder a sua fé. Uma pessoa que tem fé, ela fica em pé. Uma pessoa que tem fé, ela resiste. Uma pessoa que tem fé, ela não desiste. Uma pessoa que tem fé é como uma rocha. Uma pessoa que tem fé, ela é como uma ponte que é inquebrantável. Uma pessoa que tem fé, ela jamais será destruída. Uma pessoa que tem fé, ela jamais desistirá. Cuide da sua fé. Cuide da sua fé. Nós temos algo em Macau, na nossa Sé Catedral, que me encanta profundamente. Existem igrejas no mundo que uma partilha como padre, talvez eu não deveria falar isso em público, apenas para grupos pequenos, mas eu vou dizer: uma coisa que mais me dói o coração como padre é chegar em uma igreja católica, encontrar a igreja católica com as portas fechadas. Se um dia eu for pároco de uma igreja, eu queria arrancar as portas da igreja. Eu queria que a minha igreja não tivesse porta, que ficasse aberta 24 horas e que os cristãos ajudassem na colaboração para nós pagarmos seguranças e a igreja ficasse aberta 24 horas por dia. Esse era o meu desejo. Minha primeira ação, talvez por isso que eu nunca vou ser pároco, minha primeira ação como pároco seria que a minha igreja não tivesse portas, que ela fosse aberta o dia todo.
Como que é triste, de repente eu vou em uma igreja, meio-dia, 1h da tarde, a igreja fechada. Imagina alguém com depressão que aí na igreja não pode rezar. Fecha os parênteses, desculpa pelo desabafo. Mas nós temos algo aqui que é fantástico. Vocês estão aqui, nós estamos aqui porque nós acreditamos na Eucaristia. Porque Jesus está presente na Eucaristia. A Eucaristia não é pão, a Eucaristia não é símbolo, a Eucaristia é o corpo de Cristo. Se você vier à Sé Catedral, de domingo a domingo, das 7 da manhã às 9 da noite, naquela capela lateral, Jesus Cristo está exposto, visível, no Santíssimo Sacramento do altar. Você tem dores, eu tenho. Você tem dificuldades, eu tenho. Você tem desafio, eu tenho. Você tem decepções, você tem situações complexas que você precisa decidir, eu também tenho na minha vida. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. E precisar de Deus, eu não estou falando de algo abstrato, eu não estou falando de algo distante, eu estou falando de algo muito concreto. Existe presença divina, espiritual e física. Espiritual, Deus está presente aqui do meu lado, está presente na sua casa, está presente em todos os lugares, é uma presença espiritual. Mas existe uma presença que nós chamamos de física e real, porque nós podemos ver, é através da Eucaristia. Se você puder, pode ser 5 minutos durante a sua semana, se você estiver passando em frente à Sé Catedral, entre aqui na igreja, vá ali naquela capela lateral, dobre os seus joelhos e converse com Jesus. Ou pelo menos entre aqui nesta igreja, dobre os seus joelhos, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria e vai para o seu trabalho. Padre, é muito longe. Quando você estiver indo para o seu trabalho, faça o sinal da cruz e reze uma Ave Maria e um Pai Nosso. Sabe por quê? Porque fé não se compra. Porque fé não se negocia. Fé não se barganha. Fé não se aluga. Ou você conquista, ou você alimenta, ou você não tem. E se você não tem, quando você precisar, você não encontrará. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé. Coisas materiais são extremamente importantes e a igreja deseja que todos nós possamos ter uma vida segura, uma vida com uma certa comodidade. Mas cuide da sua fé. Cuide da sua fé. Cuide da sua fé. Eu encerro dizendo assim: o que mais me preocupa não são os desafios que nós temos. Aqui existem pessoas, mais que uma, com câncer. Aqui existem pessoas que não sabem quanto tempo terão de vida. Isso não me preocupa. Padre, por que você não está nessa situação? Não, não é isso. O que mais me preocupa é como que a pessoa está para enfrentar essa situação. Porque problemas aqui todo mundo tem, tirando as crianças aqui do primeiro banco, problema todo mundo tem. Como que é bom ser criança, tudo está bom, tudo está ótimo. E briga com o pai, briga com a mãe, depois de 2 minutos não lembra mais de nada. Quem já tem idade de razão, já tem mais de 15 anos de idade, 14, problemas todo mundo tem. O importante, o principal não é o seu problema, é como você está. Se você estiver com Deus, você é capaz de tudo. Tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Casamento não é céu na terra, é missão. É missão, casamento é duro, é missão. Ser padre, ser padre é bom demais, não precisa ter filhos para levar na escola, não precisa ter mulher, padre é gente inteligente. Ser padre é duro. O importante não é o que nós estamos vivendo, é como nós estamos. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé. Alimente a sua fé. Você não é católico, não é cristão porque é uma tradição portuguesa, uma tradição macaense, porque você ama Jesus Cristo. Alimente a sua fé. Em silêncio rezemos. Se você quiser, recline sua cabeça, converse agora com Deus. Jesus, ajudai-nos a termos fé. Jesus, ajudai-nos a fazermos esse processo de levarmos pessoas a Ti, esse processo de nos encontrarmos contigo, de segui-lo.
Ajudai-nos, Jesus, a termos fé. Ajudai-nos, Jesus, a alimentarmos e cuidarmos da nossa fé.